Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Café com Fé. Eu sou a Cris Bonano, a host desse programa, e eu vou te conduzir a uma entrevista com uma mulher incrível que vai aquecer a tua fé, porque é para isso que esse programa existe, para aquecer a tua fé. Você já sabe que o café e a fé jamais podem se esfriar. Então passa aí a tua xícara de café, com o teu café gostoso e tira esse momento para você sintonizar a tua alma com essa história incrível que você vai ouvir agora. Eu vou entrevistar uma mulher que ela é psicanalista clínica, ela é escritora, ela é mentora de mulheres e ela fez questão de falar que ela é esposa do Paulo e a mamãe da Amanda e da Lavínia. Ela é autora de 5 livros e 2 devocionais. Que currículo maravilhoso, né? Eu apresento para vocês uma mulher incrível, Roberta Sara. Muito bem-vinda, minha amada. Seja Prazer. muito bem-vinda nesse podcast. Eu contei assim os dias, os minutos para estar de frente com você e eu estou muito honrada de você ter aceito o meu convite. Eu que me sinto honrada pelo seu convite, Cris, que trabalho excelente e que slogan maravilhoso, é isso mesmo, a fé não pode esfriar, É porque isso aí. café frio é ruim e E a a fé fé? precisa estar sempre aquecida no Senhor para que nós Amém. possamos ter uma vida aí com mais esperança, com mais leveza. Então, fico muito grata, muito honrada com esse convite e espero poder contribuir com o seu público. Amém. Que linda, que lindeza. E é isso, né, Roberta? A Bíblia diz que é o norte da nossa vida, que é a palavra de Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé tem que estar bem aquecida. Sim, E sim. são histórias como a sua que aquece a nossa alma, que aquece o nosso coração e aquece a nossa fé. E nos faz acreditar que Deus continua sendo Deus, né? Sim, Né? Deus é aquele que abriu o Mar Vermelho, mas ele é o mesmo Deus que está hoje em 2025 sim. operando milagres. Então, eu quero já dizer para você que dos livros, né, que a Roberta é escritora, o Saradas para Sarar, que é o livro, o carro-chefe, né, É, eu diria, né, sim. Roberta? Onde tudo Eu começou, na Onde verdade. tudo começou. E eu conheci esse livro, a tua história, e eu passei a te seguir, foi num evento mesmo de mulheres, e foi assim, logo na contracapa do livro, essa frase, ela falou a minha alma. E hoje eu lendo de novo aqui para começar dar o start dessa conversa nossa, eu falei, realmente, começa tudo por aí. Ela diz assim: a cura que Deus opera em você hoje será um milagre na vida de alguém amanhã. Eu quero que você comece falando em cima dessa frase da contracapa do seu livro. É exatamente isso. Vivi por muitos anos sem entender que eu precisava de cura emocional, porque eu sou cristã desde os meus 5 anos de idade. Então, eu seguia os ritos religiosos, eu Sim. seguia uma caminhada cristã que, naturalmente, eu achava que estava tudo certo, mas emocionalmente destruída. Uhum. Eu, como mãe, eu, como esposa, por isso que eu gosto muito de falar sobre família também, porque é por onde começou a minha jornada de Uhum. transformação. Quando um dia o meu marido chegou e falou: olha, a situação está meio complicada, eu não estou conseguindo mais dar conta desse seu. Essa questão emocional que era muito uma montanha-russa emocional, então eu não sei mais o que fazer para ver você bem. E aí vai ver que o problema sou eu, então. Então ali a gente viveu uma crise no nosso Uhum. relacionamento, a gente vinha de várias crises e ora joga tudo para debaixo do tapete, vamos Uhum. tocando a vida, ok? Mas naquele momento foi como se Deus usasse a vida dele para colocar um espelho mesmo e falar: olha, agora é com você, depois a gente trabalha Uhum. com ele, mas aqui existem essas questões que precisam ser trabalhadas. Então, eu me vi ali uma pessoa que ia à igreja, mas que não se relacionava com Deus, que não conhecia Deus de fato. Uma mãe que estava reproduzindo as feridas emocionais que havia recebido. Uma esposa que não conseguia cumprir o papel de esposa amável, gentil ou carinhosa, que na Uhum. verdade nem sabia receber o amor do marido por Aham. conta das feridas emocionais. Então, naquele momento, no ano de 2012, que foi quando esse confronto chegou na minha vida, eu não Uhum. tinha ideia de que eu precisava de cura. Tanto que algumas pessoas se ofendem quando a gente fala: olha, você precisa de cura emocional. A pessoa, mas Uhum. eu vou à igreja. Então, se naquele momento alguém chegasse diante de mim
e falasse isso também, eu também talvez fosse receber como uma ofensa. Mas quando o Espírito Santo nos direciona, quando ele nos mostra que algo está errado, quando ele nos convence, a jornada é diferente. Então, naquele dia, eu fui convencida pelo Senhor de que realmente algo estava muito errado na minha vida e que eu precisava me movimentar. Precisava movimentar aí a minha fé para trilhar um caminho diferente. Então, no momento em que meu esposo falou, olha, eu estou indo embora de casa, eu já tentamos de tudo e você é uma pessoa muito ingrata, você é uma pessoa muito egoísta, você vai à igreja, mas eu não vejo diferença. Então, ele trouxe um verdadeiro confronto ali. Eu sempre digo que ali naquele momento, a primeira voz que eu ouvi foi, né, do próprio diabo que está ao nosso derredor ali, sempre tentando nos tragar. Então, o pensamento que veio foi, ai, deixa ele embora, agora você vai ser feliz. Então, o diabo sempre fala isso, que o que a gente não tem é aquilo que nos faria feliz. Fez isso com Eva, que tinha ao dispor todo um jardim e uma árvore que ela não podia comer. Essa que tá te faltando, é essa que você precisa. Então, naquele momento, eu pensei, é mesmo, agora eu vou ser feliz. Ai, coisa chata, tem que ficar dando satisfação para marido, controlador e tal. Mas eu acho tão lindo o amor do Pai, que não desiste de nós. E ainda que eu vivesse uma vida distante, uma vida muito mais com a igreja local e com a religião do que com o próprio Pai, ali naquele momento eu pude sentir o Espírito Santo falando ao meu coração, filha, você vai permitir que a sua família escorra por entre os seus dedos? E ali naquele momento eu acionei a fé. Naquele momento eu acionei algo que talvez há muito tempo eu não procurava trazer assim, poxa vida, eu preciso de ajuda, eu preciso crer que Deus pode mudar esse cenário. E eu falei ao Senhor com uma oração tão curta, mas tão profunda, e eu acredito que foi a primeira vez na minha vida que eu fiz uma oração de uma rendição total, onde eu realmente entreguei o controle da minha vida ao Senhor, e eu falei, então, Senhor, me ajuda, porque eu não sei como. Foi com essas palavras, com essa oração, que o meu coração se rendeu, no sentido de que eu preciso de ajuda, eu preciso de cura. E aí eu fui buscar uma ajuda terapêutica naquele primeiro momento, e é muito engraçado porque o Senhor acho que talvez esperou um movimento meu para ele poder apresentar o movimento que ele já tinha, o plano que ele já tinha. Perfeito. E o meu marido falou naquele dia para mim, era até meu aniversário, e na minha história já tem uma confusão nessa questão do aniversário, porque eu nasci numa data, minha mãe disse que eu nasci numa outra data para poder enganar o meu pai de registro, então assim, existia já todo um histórico dentro daquela data. Então aquele aniversário de 2012, onde eu estava fazendo 31 anos, ele foi muito significativo, porque foi um marco mesmo, do antes e o depois da minha vida e da minha jornada. E aí naquele momento meu marido falou, olha, então procura ajuda, faça alguma coisa pelo amor de Deus, mas faça algo, né, por você. Não tô falando mais nem em relação ao nosso casamento, mas por você. E aí eu pensei, é meu aniversário, então, eu falei pro meu marido, então você me dá de presente um tratamento terapêutico e tal? E ele falou assim, eu não fazia nem ideia de quanto era, como que era. E aí fui começar a pesquisar, o valor era muito acima do que eu poderia pagar. E aí eu vi uma profissional numa clínica que atendia num valor mais acessível e tal. E entrei em contato, marquei essa consulta. E quando eu cheguei no dia da consulta, a psicóloga tinha saído, tinha ido embora, e a recepcionista falou assim, ela já foi embora, mas estava marcado o seu nome? E eu falei, sim, estava marcado. Aí ela assim, eu acho que eu me confundi aqui na agenda e tal. Não, mas espera aí que eu ligo para ela. E ela saiu faz pouco tempo e tal. Aí ligou, a psicóloga veio. Quando eu olhei para a psicóloga, apareceu uma menina assim de 15 anos, que eu acho que ela tinha acabado de se formar, eu acho que ela tem o jeitinho igual da minha filha. Minha filha tem 24 anos hoje, todo mundo fala, você tem 15. Não, você não tem 24. Então ela tinha aquela expressão assim, bem juvenil, bem menina mesmo. E eu, obviamente, toda ali cheia de ferida, de dores, eu olhei para ela e já julguei, né? Falei assim, o que essa menina não vai dar conta? Porque eu sabia o que tinha, o BO que era aqui, né? E ali ela falou assim, olha, nós temos 30 minutos, que como era uma consulta social, né, o preço era mais barato, então tem 30 minutos. Imagina que eu ia contar tudo que hoje estão aí em 5 livros, né, mais 2 devocionais em 30 minutos. Mas eu fui naquele momento e tá. Eu só vi a cara dela, assim. Aí no final, aquele olho, assim, aí ela...
Olha, eu preciso ser sincera com você. Eu não sei se eu vou dar conta. É muita coisa. Porque eu acabei de me formar e eu pensei, bem que eu imaginei. E realmente a gente sabe, né, que quem acabou de se formar ainda não tem uma experiência, ainda não carrega, assim, uma bagagem, que isso faz toda a diferença. E se a pessoa também não viveu situações assim, então aí realmente fica muito distante, né, a teoria ali da prática e tal. Mas ela foi muito verdadeira, e eu acho que isso foi legal. Claro que hoje eu vejo isso como uma terapeuta, com alguém que tem conhecimento. Na época, como uma pessoa ferida e machucada, eu saí daquele consultório com mais ataques na minha mente. Ninguém dá conta de você. Uau, olha. Nem pagando você consegue. Não tem jeito para você. Era esses, sabe, pensamentos que vinham à minha mente. Eu era todo o tempo atacada na minha mente com pensamentos malignos, destrutivos, de autocomiseração, de autopiedade, de vitimismo, sabe? Era algo assim muito maligno mesmo. E fui para casa, mas Deus ouviu aquela oração. No domingo, quando eu fui à igreja, eu acho, não vou me lembrar que dia da semana que era o meu aniversário, mas exatamente no domingo, pós o meu aniversário naquela semana, eu fui ao culto, como eu ia todos os domingos e tal. E quando eu estava saindo do culto, uma irmã, que eu já conheci ela, porque ela era líder do Ministério de Dança das minhas filhas e tal, mas ela tinha saído do Ministério de Dança e eu só encontrava ela mais assim, correndo e tal, oi, oi. E ela veio falar comigo, e quando ela me perguntou sobre uma situação que eu tinha vivido recentemente na minha casa, eu não consegui nem falar, as lágrimas só desceram. E ela falou, você quer vir conversar terça-feira aqui comigo? E eu fui, e ali foram 3 horas, ou seja, não foram 30 minutos, foram 3 horas, num ambiente eclesiástico, num ambiente de fé, com uma mulher de fé, e não de forma alguma desmerecendo a outra profissional, mas é porque precisava ser terapia com fé. Sim. Vamos fazer um bloco assim, terapia com fé. Lindo, vamos, né? vamos. Porque precisava juntar a fé e a ciência, né? E isso fez toda a diferença. E essa mulher, ela era psicóloga, mas ela atendia num contexto voluntário dentro da igreja, e ali ela começou um processo terapêutico comigo, e foi a primeira vez que eu entendi que eu precisava de cura. Então, quando eu estava falando ainda sobre essa frase, que é muito forte, quando eu estava sentada ali do outro lado, como paciente, como alguém que estava colocando as dores, quando alguém que estava ali com todas as mazelas expostas, eu jamais imaginei que aquela cura que eu estava começando a trilhar seria um milagre na vida de muitas pessoas, que hoje eu já vejo. Você Hoje não tinha noção disso. Nunca, jamais. Hoje eu colho... eu já perdi as contas, né? Só o próprio Saradas para Sarar, ele já vendeu mais de 60 mil cópias. Então, assim, já perdi a conta de quantos testemunhos eu ouvi. E isso só através do Saradas, fora dos outros livros. Então, assim, realmente o Senhor usou aquilo que, para mim, aos meus olhos, não tinha nada de valor, que era uma dor absurda, era algo feio, vamos dizer assim, e o Senhor transforma verdadeiramente maldição em bênção. Então hoje tem sido uma bênção tudo aquilo que um dia foi muita dor e foi maldição na minha vida. Amém, Roberta, que lindo você discorrer, expor essa dor, e assim, é bem isso que você falou, você não tinha, essa frase, ela sai muito depois, né? Muito depois. Nesse momento que você tá ali, você tá até a sua própria mente mentindo para você, dizendo, olha, nem essa psicóloga dá conta de você. Isso foi muito depois, e gerar testemunho dói. Eu falo isso todos os episódios, porque eu sento à frente de mulheres, nessa escuta ativa, que você também trabalha com isso como terapeuta, e escrevendo os livros e ouvindo esses testemunhos de mulheres que de repente passaram pelo mesmo que você passou. E não é isso. Depois que essa mulher entende que ela tem que ser curada, sarada, aquela ferida ali é o que vai ser um ministério, remédio, de repente, para ela depois, e remédio para outras mulheres. Mas enquanto você estava ali ferida tem cheiro ruim, né? Exatamente. Ferida dói, ferida coça, ferida sai sangue, pus. Hoje é só cicatriz. Cicatriz não tem cheiro. Glória a Deus. Né? É só para realmente expressar. Eu gosto muito de falar sobre cicatriz, porque cicatriz conta uma história. Se você perguntar, olha, o que aconteceu? A pessoa vai falar, um cachorro mordeu, eu pisei num prego. Nossa, isso aqui às vezes tem até aquela. Não, eu preciso te contar a história dessa cicatriz. Tem as pessoas que gostam, são contadores de história.
Então, cicatrizes, elas falam daquilo que a gente venceu em Cristo Jesus, Sim. né? E para a glória do Senhor, ele realmente curou, limpou, cuidou, cicatrizou cada uma daquelas feridas. Eu gosto de uma frase de um livro, não vou lembrar o autor agora, mas fala que ferida fechada, ministério aberto. E Nossa, foi é exatamente isso, exatamente né? isso que Daquilo aconteceu. que te aconteceu, que você vai sarar outras pessoas, ser remédio para outras pessoas, Isso. né? E dali nascer grandes ministérios. Incrível ouvir isso e muito, muito providencial, porque hoje, Roberto, sabe o que que eu vejo? Eu vejo pessoas dentro do ambiente eclesiástico, como a gente estava falando aqui, no ambiente de igreja, que fala assim: não, eu não estou com depressão. Jesus me É. salvou, me sarou, me curou. E não é bem assim. É óbvio que Jesus, Deus, ele tem o poder para isso e muito mais. Mas tem muita gente ferida dentro do ambiente de igreja e que não se aceita ser terapizado, né? É, E isso é muito perigoso, porque veja, você acabou de contar que desde pequeno no ambiente de igreja, é. sendo ministrada pela palavra, você entendeu quem era Jesus, o Uhum. papel de Deus na sua vida, e mesmo assim, as feridas que não tinham sido curadas, elas estavam explodindo no seu casamento, Uhum. no Sim. seu relacionamento conjugal. Então, é de muita coragem. Você que está nos ouvindo, se isso fez algum sentido para a tua alma, para a tua vida, se você tem feridas, isso precisa ser curado, porque senão vai derramar na vida de quem está próximo a você. E às vezes está num ambiente de igreja e fala: tá tudo bem, tô aqui, você curada, Deus é poderoso para isso. Sim, Deus é. Mas tem muitas questões que precisam ser sanadas e tratadas em ambiente terapêutico. Então, fica essa dica aqui para cada uma, né? Para as mulheres que estão nos ouvindo, Sim. o público do Café com Fé é muito mais feminino, então as, as mulheres que estão nos ouvindo, né, que isso fique aí de alerta, né? Se você tem tido explosões de raiva, né, Roberta? Sim. Explosões de ira, isso tudo tem um fundo que está lá Sim. guardadinho, né? Sim. E me fala, essas feridas e tudo isso, elas começaram em que momento? E só lá no casamento que você entendeu isso, mas você sabia que estava lá. Isso era nítido para você? Olha, eu casei muito cedo, né, com 16 para 17 anos, e a psicologia hoje ela aborda que o nosso córtex pré-frontal, ele é fechado ali em torno de 24 a 25 anos, então é quando a gente consegue ter o entendimento, o senso de juízo, a gente chama assim, né? Uhum, Então parece que até os 24, 25 anos a gente não consegue entender muito o que que aconteceu de fato com a gente, parece que a gente não consegue assimilar isso, linkar uma coisa a outra. Então, uhum, ali até os meus 31 anos de idade, realmente, até por falta de conhecimento, a gente está aham. falando aí eu casei em 1998, então a gente está falando aí de 28. 2010, mais ou menos 2011, não tinha tantas informações com conteúdos emocionais disponíveis como hoje as redes Sim. sociais trazem. Então, isso faz toda a diferença. Uma vez que eu não ouvi falar sobre aquilo, então, não sei, tinha um tabu muito grande sobre, Uhum, psicólogo é pra louco, que eu não sim. sou louca, e nanana. Então, a gente eu me movia muito nesse aspecto, assim, sabe? De, Aham. não, eu não sou louca. Ou então, a hora eu pensava, não, eu sou louca, eu preciso de ajuda. E aí vinha ataques na minha mente mesmo de, não tô bem, alguma coisa não tá legal. Então, eu acho que eu comecei a ter a certeza, assim mesmo, quando algo não estava bem em 2009. E eu comecei o meu processo mais profundo em 2012. Então, Uhum, em 2009, eu lendo um livro do Augusto Cury e lendo o livro da Joyce Meyer, que tem como título A Raiz da Rejeição, que é o livro que ela uhum, conta a história de vida dela e tal. Aquele livro me marcou muito, aquele livro marcou a minha vida de uma forma que eu comecei a me ver ali. Então, só sim. que eu ainda não tinha identificado que Joyce era Joyce. Eu Aham. tinha ganhado esse livro emprestado, na verdade, li ele, fiz umas anotações assim para mim, para eu poder depois ficar relembrando ali o que, que aquele livro falava. E eu comecei a buscar mais assim sobre essa questão. Nesse mesmo período a gente fez uma transição ministerial, nós fomos para uma igreja onde o nosso pastor ele falava bastante até sobre vida emocional. Então eu fui começando a compreender ali, mas sabe que eu percebo que Hum, assim é muito como um bebê. hum.
nós somos corpo, alma e espírito, né? Sim. A gente é esse ser biopsicossocial, vamos Sim. dizer assim. E nós somos bebê em cada uma dessas esferas. Uhum. Então, nós já fomos bebê na nossa esfera física, quando nós não podíamos comer determinados alimentos, quando os nossos pais, se fossem comunicar uma expressão de álgebra para nós como bebês, a gente não ia entender nada. Sim. Né? O nosso cognitivo também, ele vai evoluindo, ele vai amadurecendo. Então, a gente fala de esfera emocional, a gente fala de esfera espiritual e a gente fala de esfera cognitiva que está dentro dessa questão do físico. Sim. E a gente começa como um bebê em cada um deles. Só que as emoções, elas não amadurecem. O que amadurece é o nosso cognitivo para que a gente aprenda a dominar as nossas emoções. O próprio Augusto Cury diz isso, Sim. as emoções não amadurecem. Uhum. Então a gente aprende a colocar o racional acima do emocional. E ali naquele momento é como que se eu fosse um bebezinho. Então por mais que eu lesse coisas que hoje para mim é muito óbvias, e sim, é isso, é muito intrínseco dentro de mim isso, por conta da minha jornada desses últimos 13 anos, das minhas próprias experiências de cura, que foram muitas, da busca pelo conhecimento e tudo mais. Mas naquele momento, então, é como que só conseguisse absorver o que eu dava conta naquele tempo. Naquele tempo eu entendi, eu tenho um problema, eu preciso me conectar com esse mundo emocional. Aí eu fui lendo livros, fui ouvindo mensagens, mas era tudo muito... aquele alimento ainda... que parece que passava e daqui a pouco já não fixava, sabe? Sim. Eu me lembro... gosto de lembrar da parábola do semeador, que ele semeia nos terrenos e ali um terreno perde porque é rochoso, outro porque o pássaro vem e come e tal. Então, assim, eu acho que eu estava nesses outros terrenos. Eu não era um solo fértil, eu era um solo muito endurecido, muito machucado, muito ferido. Então, não porque eu não quisesse, porque eu tinha... E talvez você esteja se identificando com isso. Poxa vida, mas eu busco ajuda. Poxa vida, mas eu vou em terapias, eu faço um processo terapêutico e tal. Tenha paciência. Tenha paciência com você. Tenha paciência com o seu próprio processo, porque é uma jornada. Sim. E assim, às vezes a gente não está pronto para receber aquilo que a gente quer receber, ou que a gente nem sabe o que é, mas que a gente fica pensando, mas eu quero sair desse lugar, mas eu quero fazer coisas, mas eu quero acontecer. Então, o que tiver que ser para o momento, o Senhor vai trazer. Então, assim, é atrelar a fé a isso. Então, naquele momento, eu comecei a buscar, tanto em livros como conhecimento na área emocional, mas eu também fui buscando no Senhor, eu fui dando alguns espaços a Ele. Aí, então, chegou 2012, olha para você ver. Nós estamos falando de uma distância de 3 anos. Sim. Desde que eu já comecei ali timidamente a me interessar por algo, até que o meu espírito, ou o meu emocional, ou o meu cognitivo estivesse preparado para eu entrar num processo. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas que passaram por feridas muito profundas como eu passei, óbvio que tem pessoas que passaram muito mais, são como bebês emocionais. Você não pode chegar, sabe, e já dispor de um conteúdo, ou exigir algo que aquela pessoa não tem recursos emocionais para entregar. Então, eu precisei ser confrontada pelo meu marido, mas eu precisei ser acolhida pela terapeuta. A terapeuta da fé. Não a terapeuta só da ciência, porque a terapeuta só da ciência, realmente, ela não deu conta. Ela falou, não vou dar conta, e ela estava correta. Mas o Senhor tinha uma pessoa que tinha experiência de vivência pessoal, tinha o conhecimento da ciência, mas sobretudo tinha a unção, o favor e a graça de Deus e o poder de Deus sobre a vida dela. E ali eu vejo muito isso. Foi muito interessante porque na terceira sessão ela disse para mim o seguinte: Roberta, eu não posso fazer nada por você, só o Espírito Santo. Então ela me alinhou ali para eu entender que primeiro vinha no aspecto do espírito, para depois vir no aspecto do emocional. E foi exatamente isso que eu percebi. Primeiro o espírito, depois o emocional e aí o cognitivo. Perfeito. Entendeu? Então, para eu entender essa frase, levou para eu, na verdade, poder escrever essa frase. Que esse livro ele foi reescrito agora recentemente, né? Uma parceria com a Editora Vida, mas esse livro ele tem 12 anos. Então, o primeiro livro, Saradas para Sarar, ele foi simplesmente um vomitar da minha dor. Colocar a minha história, a minha dor. Comece com o que você tem, é o que eu digo para as pessoas. E na jornada a gente vai crescendo, porque nosso Deus é um Deus que aponta para o crescimento. Tudo que ele criou, a natureza, é, né, apontado ali para um propósito saudável de crescimento. Sim. Nenhuma dor é estéril, né? Exatamente. Nenhuma dor é estéril. A sua dor não...
ela não ficou estéril. Da dor nasceu algo Uhum, lindo. uhum. E isso começa quando, Roberta? Hoje você consegue falar disso. Da ferida, você Sim, fala? sim. Sim, e a sua pergunta Isso começa começa. quando? Na sua infância, na primeira As infância? feridas? Sim. Sim, começa no ventre da minha mãe já, né? Na verdade, antes do ventre da minha mãe, Ah, a minha mãe foi violentada sexualmente pelo meu pai uhum, biológico. Ele tinha 20 anos a mais que ela tinha só 16 anos. E nesse contexto foi que minha mãe engravidou de mim. Então a ferida já começa ali, na repulsa daquela relação, daquela agressividade sexual, né? Daquele abuso de autoridade, daquele abuso da função que ele nutria ali em relação a ela como patrão dela e da dependência dela daquele emprego, da necessidade dela, porque ela não tinha mãe nem pai. A mãe dela morreu, ela tinha 9 anos de idade e o pai era alcoolista, então não era presente também. Então ela era largada, né? Já vivia na casa de um, na casa de outro, não teve uhum, também uma estrutura emocional. Então sim. a ferida na minha vida já começa através da ferida na vida da minha mãe, porque a gente dá o que a gente recebe. Então, ali, imagina, quando ela descobriu que estava grávida, ela entrou em desespero, porque ela ainda trabalhava naquele restaurante, que era o ambiente onde ela era contratada, e ela ainda tinha contato com aquele homem que Uhum. violentou ela, e ela arriscou ainda dizer que estava grávida para quem sabe ele tenha, sei lá, um coração que queira assumir essa paternidade, o que quer que seja, eu Aham. não sei o que ela pensou, né? Obviamente ali ela falou e ele disse assim, de maneira alguma, tá aqui X de dinheiro e vai tirar essa criança, vai abortar. E no desespero daquela menina de 16 anos de idade, sem apoio emocional nenhum, Uhum. ela realmente tentou o aborto. Mas, como eu digo, Salmo 139, É, o o Senhor Senhor te já conhece. havia me entretecido no ventre da minha mãe. É Então, isso. ali, eu lembro uma vez num processo de cura, sabe, muito profundo espiritualmente falando, e Hum. Deus disse: filha, houve uma guerra e uma batalha pela sua vida. Sabe, e aí eu vejo muito como aquela batalha, né, na Bíblia que Daniel, acho que entrou em jejum e ele começou a fazer uma oração, Hum. e a Bíblia vai descrever que já tinha sido liberado o que ele pediu, só que houve uma batalha entre anjos e demônios para que Sim. chegasse. Então, eu acredito que quando a minha vida foi gerada ali no ventre da minha mãe, houve uma guerra, né, do mal contra o bem, para que eu não viesse a existir, porque eu creio que Deus, naquele momento, estabeleceu muitos propósitos através da minha Amém. vida para a glória dele. Eu creio assim também. É. É. Então, essas feridas, elas começaram já ali. Agora, você Ah, imagina o aborto que não deu certo e a minha sim. mãe naquele, né, inteirinho, que eu vou fazer? E foi quando ela teve essa brilhante ideia de dizer que eu Ah, era filha de outro homem. Ela hum. tinha um rapaz que ela era apaixonada, isso em São Paulo. Esse restaurante que ela trabalhava era no Rio de Janeiro. Ela ficava meio que nessa, né, nessa ponte aérea, mas É, não ponte. aérea, uma ponte de ônibus, né? Porque Sim. não tinha Ponte recursos para terrestre. mas aí ela, uma irmã dela morava no Rio de Janeiro e uma irmã morava em São Paulo. Então ela ficava hora com uma irmã, hora com outra, então ela ficava permeando entre essas cidades. E em São Paulo, ao lado da casa da irmã dela de São Paulo, tinha um rapaz que ela gostava, que ela era apaixonada, Uhum. que a mãe desse rapaz era uma mulher muito boa, uma mulher muito amorosa, que tinha acolhido minha mãe algumas vezes. Então era, acho que o mais perto de uma referência materna que a minha mãe tinha. E Ah, ali, naquele momento de desespero, foi a única saída que ela encontrou. E eu creio que sim, foi direcionado pelo Senhor, ainda que isso também, de alguma forma, tenha tido suas lacunas e seus buracos, mas foi a única saída naquele momento. E aí ela disse que eu era filha daquele homem. Ele não acreditou muito, óbvio, porque minha mãe, uma loira muito bonita, uma menina muito comunicativa, muito bem relacionada com todo mundo, pra lá e pra cá, nunca tendo um local fixo. Eles não tinham um relacionamento hum. fixo, era só um ficar de vez em quando. E ele duvidou, mas a mãe dele, por ter esse coração, disse: não, você vai assumir essa criança. Naquela época não tinha exame de DNA e tudo mais, então ele deu o nome dele, ele me registrou, mas ele já tinha uma namorada fixa, que inclusive também depois descobriu que estava grávida, e aí ele se casou com ela, construiu família com ela, estão Uhum. juntos até hoje. Então ele nunca exerceu o A papel de função de pai, a pai. função de pai. E a minha avó, ela era separada, divorciada, por conta de uma relação abusiva também, de violência doméstica mesmo, que ela sofreu por muitos anos. Então eu não tive contato. Então, uma outra ferida.
Então, assim, a ferida Exatamente. já da concepção, você não é bem-vinda, ninguém te quer, né? Minha mãe não me quis, imagina que você vai querer um filho naquele contexto. Meu pai não me quis, deu dinheiro para minha mãe abortar. Aí o meu pai, de registro, não, essa menina não tem, né? Não tem nada a ver com isso. E a minha mãe não tinha capacidade nenhuma de conseguir dar conta de mim. Então, ali naquele momento, a minha avó foi a pessoa usada por Deus mesmo para falar, eu vou cuidar dessa menina. Foi aquele coração que realmente me acolheu. Só que a minha avó, ela cuidava dessa parte mais assim, comida, casa, Sim. né, pela idade dela também, então não tinha assim Uhum. conversas, né, também não me lembro assim de ter uma proximidade de papos, de conversa, então essas coisas, queira ou não, acaba também fazendo falta, né. Quando eu tô com 5 anos de idade, a minha mãe tem um encontro com Jesus, esse primeiro encontro que começa uma jornada de transformação na vida dela. Mas a gente tá falando isso de 1986, onde não se falava nada também sobre vida emocional, tudo é espiritual, tira os demônios Sim. e tal, e não sei o que. Então, se eu falava palavrão, não falo mais. Se eu usava decote, não uso mais. Faz aquela mudança, aquela reforma exterior, mas eu não olho para o interior. Então, minha mãe continuava uma mulher extremamente carente emocionalmente, por conta de tudo que ela tinha vivido, com isso fazendo escolhas erradas e se Uhum. relacionando com homens errados, aquela história do dedo podre, mas não é porque a pessoa escolhe isso, é Sim. a repetição de padrão que muitas Sim. vezes ocorre, mas brota um desejo no coração dela que eu creio que também foi colocado pelo Senhor para trazer eu para morar com ela, para ter esse contato comigo. Acho que talvez pela primeira vez ela sentiu, eu preciso me conectar, eu preciso Uhum. trazer a Roberta para estar comigo. Mas ainda assim, sem estrutura financeira, emocional, familiar, né? Ela tinha se casado de novo e estava tudo certinho. Não, Sim. ela continuava solteira, sozinha, enfim. E com essa boa vontade de me trazer para morar com ela, mas sem estrutura, algumas pessoas que ela conhecia falavam: ah, vai procurar emprego, vai acertar sua vida, e quando tiver tudo acertado, aí você vem buscar a Roberta. Então eu comecei a ficar em casas de pessoas que eu não conhecia, mais um ambiente inseguro, Sim. mais um lugar onde eu não sabia quem estava ali, quem ia cuidar de mim. E nessas casas, em todas elas, ali desde os meus 5 anos de idade, eu fui vítima de abuso sexual. Então essa foi mais uma ferida muito grande, a ferida do abandono também, que foi interpretado. Hoje eu vejo que não, minha mãe não tinha condição. Ela Uhum. teve até a vontade de estar comigo, tanto que, vez ou outra, em alguns momentos, ela me tirava de uma casa, colocava em outra. Então, assim, ela estava, né, mais ou menos por ali, mas não presente assim como eu gostaria. Não tinha telefone fixo naquela época, não tinha o contato como hoje. Então passavam-se meses assim, sem eu ver minha mãe, sem ela saber o que estava acontecendo Meu comigo. Deus. Então uma sensação de solidão muito grande. Eu me lembro muitas vezes de eu encolhida na cama, assim, sabe, chorando, assim, e pedindo para Deus me ajudar, porque da sensação, assim, daquela posição fetal Fetal. mesmo, de É. eu tô sozinha, porque a mãe daquela casa só tá lá como uma mulher que tá dando uma casa e uma comida. O marido daquela mulher abusa sexualmente de mim e ela não faz ideia. A filha abusava de mim, muito possivelmente, porque era abusada pelo pai também. E eu não entendia nada do que era aquilo. Isso uma Que menina de 5 ambiente. anos. Então, imagina ir crescendo, assim, e mudando de ambiente e um outro ambiente que eu ia, repetia a mesma coisa. Aí minha mãe arrumava os namorados, me levava para morar lá com a mãe dele ou lá na casa dele. Os namorados dela abusavam de mim. Então, assim, foram muitas feridas. Foram muitas feridas que a conta foi alta aí para Exatamente. poder curar tudo isso. E aí tudo isso, você sabia inconscientemente ou conscientemente até o momento que o teu marido te confronta? Isso era sabido por você? Os Esses traumas, Sim. não, eu não falava sobre isso. O que era uma ferida muito consciente Hã. era a perda da minha mãe, porque a minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos de idade. A minha mãe faleceu porque ela se envolveu com um homem que tinha vírus do HIV. Meu Então, ela morreu Deus. aos 32 anos de idade. Então, essa era uma ferida muito consciente. Tipo, por que que a minha mãe se envolveu com esse cara hoje? Óbvio que pela psicanálise eu entendo tudo. Mas naquele momento era ainda tipo para mim. Então, eu nutri por algum tempo essa raiva, esse ressentimento, essa mágoa. E a ferida paterna do meu pai de registro. Né? Porque Tá. essa história que eu contei, vamos lá. Sim. Um dia, quando eu estava com 11 anos de idade, foi quando eu soube dessa história
que eu voltava de férias da casa da minha avó, porque ainda que eu fui morar de casa em casa, ficava um pouco com a minha mãe, um pouco na casa de um de outro, vivendo esses abusos e tal, nas férias, em algumas férias específicas, eu me lembro de ir para casa da minha avó. Essa avó que me criou até os 5 anos de idade. Uhum. E quando eu estava com 11 anos, voltando de uma temporada de férias ali, eu vi lá na casa da minha avó o meu pai, que até aquele momento eu acreditava que aquele homem que me registrou era o meu pai, Sim. que nunca foi próximo de mim e tal, mas eu acreditava que ele era meu pai. Eu vi ele tendo um gesto de carinho com aquela menina que a namorada dele estava grávida quando a minha mãe falou que estava grávida de mim. E essa menina, ela tinha, que seria minha irmã, né, minha suposta irmã, ela tinha diferença de 5 meses de idade, minha e dela. Uhum. Então a gente era muito próximo, muito unida e a gente se ama, né? Até hoje tem uma relação muito legal. Mas eu tinha ciúmes dela. Por quê? Porque eu via ele dando a ela o que ele não dava a mim. Então, nesse período específico, eu lembro que eu estava morando no fundo da casa de uma sogra da minha mãe. Uma sogra, né? Acho que ela morava com um rapaz, era até esse rapaz aí preso, que tinha saído da cadeira. Sempre foi muito rolo. A minha mãe sempre envolvida com muito rolo, muita história, assim, enfim. E na sala da casa daquela mulher, eu cheguei chorando e falando, meu pai não me ama, ele não tá nem aí pra mim. E eu era muito dramática, porque a dor era muito grande. A dor daquela criança, quando eu olho pra dor daquela criança hoje, era uma dor muito violenta. Era uma criança sozinha. Era uma criança que não tinha ninguém por ela. Era uma criança que não tinha alguém que falasse, eu quero que você exista, eu quero que você cresça, eu quero que você se torne algo. Não existia desejo, intenção, palavras da parte de ninguém. Porque, como eu falei, por melhor que a minha avó fosse também, não existia essa construção de palavras, de força, de autoestima. Ela também tinha sido vítima de abusos. Então, era uma mulher também sofrida nas suas questões, né? Muito amorosa, mas sofrida. Então, eu me sentia um lixo. Eu me sentia... Os meus sentimentos sempre foram os piores a respeito de mim, sabe? Eu batia no meu rosto, eu puxava meu cabelo, eu me arranhava, eu me mordia. Obviamente, se fosse hoje com essas ideias, né, de cortes, com certeza eu me cortaria. Então, assim, era uma dor, era uma tristeza, era algo assim, eu não queria existir. Porque a minha vida nunca tinha sido celebrada. Então, olha a importância do sentimento dos pais em relação aos filhos. Porque ainda que você não verbalize aquilo que você sente, se você sente ainda uma rejeição em relação ao teu filho, se você sente um estranhamento, busque ajuda. Cure você, mãe, por favor, porque a tua cura vai alcançar a vida do teu filho, que vai alcançar a vida do teu neto, que nem chegou ainda. São curas geracionais. É isso. Quando eu comecei aquele processo de cura, eu jamais imaginei que isso alcançaria, além de tudo isso que está alcançando, mas para mim o principal são as minhas filhas, é a minha geração, o que vem a partir de mim, né? Então... Você quebrou o ciclo. Exatamente, E naquela sala ali, eu cheguei chorando, e meu pai não me ama porque eu sou um lixo mesmo. E aí, aquela novela dramática, aquele dorama todo. E a minha mãe, no auge, coitada, da maturidade, dos seus 28 anos, naquele desespero, ela falou, ai, nem chora por ele é seu pai. E eu assim, como assim? Ele não é seu pai, não. O seu pai é um homem. Aí ela contou a história. Sua avó morava ali em Barueri, tal. Aí eu gostava demais do fulano de tal, que eu falei que ele era seu pai, né? Mas ele não é o seu pai. Porque eu trabalhava no restaurante assim, com um cara que era 20 anos mais velho do que eu, que era o meu patrão. E aí eu engravidei dele, falei que tava grávida de você. E ele deu dinheiro pra eu te abortar. E eu tentei te abortar, mas não deu certo. Assim. Assim. Desse jeito. E aí você, né, fazer o quê? Não deu certo, né? Mas aí você nasceu em maio, só que pra mentir, pra enganar o outro, que você era filha do outro, eu tive que falar que você nasceu em julho. Daí quando eu cheguei lá pra te levar lá pra casa da sua avó, as pessoas falavam, nossa, que menina prodígio, né? Porque ela já senta com 2 meses. Meu Deus. E assim, se você quiser comemorar seu aniversário a partir do ano que vem, em maio, tá tudo certo. Você tinha quantos anos? 11 anos. Bem madura. Imagina! Se uma pessoa de 40 não consegue lidar com isso, ninguém. Não há idade que dê conta para receber tudo isso de uma vez só. Não há idade. Então, obviamente que o meu inconsciente, minha psique abriu uma portinha, jogou tudo lá para aquele porãozinho, porque eu não posso lidar com isso agora. Mas uma pastinha pro arquivo, que foi explodir lá aos 31. E você renasceu, né? Com a idade que sua mãe faleceu, né? Nesse processo de transição, de 31 para 32. Não deu tempo dela se cuidar. Foi exatamente Mas o Senhor isso. sabe de todas as coisas, né, Roberta? Sim.
E o ambiente de escola? Nossa, era sempre muito hostil para mim, porque eu era uma pessoa muito tímida. Eu Hum, nunca me sentia parte de sim. nada. Eu sempre me senti inadequada. Então, essa sensação ela é muito ruim, Uhum. porque as pessoas tiram É sarro. porque o que você está relatando tudo aqui, Roberto, eu vejo assim, trazendo para hoje, eu acho que tem muitas histórias assim. E o ambiente escolar, ele é tão cruel às vezes. Sim, Às vezes você vê uma criança que tem explosões de raiva. Essa raiva tem um porquê. sim, sim, Né? E eu acho que até hoje não se tem a maturidade que se deve ter sim, com as crianças, que tem explosão de raiva, que tem medo, uma sim, timidez inexplicada, uma tristeza sim, sim. inexplicada, e não é inexplicado. Às É, vezes é tudo isso que a gente está conversando, essa exato. criança vem com todo esse contexto e acaba derramando, né, no É. ambiente com o colega, com os professores, e toda criança vai para a escola, né? Então, você está Uhum. me contando tudo aqui, essa parte de família e essa rejeição e tudo isso que acaba reverberando em todos os ambientes que a criança vá, né? E escola é o ambiente que a criança mais. Quantas horas do dia uma criança passa na escola, Exatamente. né? Fica É, muito mais na escola do que em sim. casa. E na escola, no ambiente escolar, ela vai reproduzir o sistema Exatamente. familiar. Exatamente. Então, os meus coleguinhas representam meus irmãos, os meus professores É isso. representam os meus pais, a diretora representa o meu pai, a professora, minha mãe. É. Então, ela vai reproduzir esse É, cenário. as pessoas que fazem ali o papel de liderança são as Sim, pessoas que representam a liderança na família. exato. Eu trago isso para o ambiente escolar, me ocorreu de te perguntar isso justamente porque eu sou pedagoga e eu já dei aula. E ambiente escolar, ele tem muito disso. Só que ali aquela professora com 38, 40 alunos, com realidades, né, universos diferentes, você não consegue É, tratar um não tem por um. como. E tudo muito mascarado. E essas dores a criança traz para o ambiente de escola, né? Sim. Mas enfim, Por isso que as é, escolas hoje, graças a Deus, a maioria estão aí nesse processo trabalhando muito de o emocional sócio, hoje. isso, socioemocional, essa educação socioemocional, ela é Sim, extremamente importante, porque o cerne da nossa vida acaba se dando em relacionamentos e em emoções. Então, sim. o que adianta eu ter um cognitivo extremamente apurado Uhum, ou né, top, intelectual, isso e aquilo, mas se eu não sei me relacionar e eu uhum, não sei lidar com as minhas emoções. é, Então, hoje a gente tem tido, graças a Deus, até em escolas públicas também, essa abertura para falar sobre sentimentos, para falar sim, sobre emoções, e isso sim. acaba ajudando. Eu fiz uma entrevista anterior com uma pessoa também que ela é justamente ela trabalha nessa área, que é neuropsicóloga, e ela fala das emoções e quão importante trabalhar as emoções no ambiente de escola. Sim, E ela discorre ali que ela tem até uma pregação que ela fala disso, a Carol Sugihara, que é a tristeza, ela é uma emoção muito boa quando você sabe navegar, trafegar nela. Navegar por ela, que é o que os pais de hoje em dia, a sua mãe imatura, não sim. soube, né, lidar com Não esse tinha momento seu. conhecimento. Não pode nem cobrar Não dela. pode. Mas hoje, o que que ela derramou todo um pacote ali para você, que tudo bem se você fosse ficar triste, depressiva, porque nem ela sabia Não disso. tem, não Mas tinha. hoje eu vejo que as mães têm acesso a essa informação e sabem o que que é timidez, medo e tristeza. E às vezes tem muitos pais, na maioria das vezes, que querem eximir o filho de tristeza. Não, tadinho, meu filho não pode ficar triste com isso. E tá sempre deixando num ambiente de alegria, de dopamina. E a tristeza, ela é um sentimento que te traz para dentro, Sim, que faz você mudar de postura, que sim. te faz mudar de opinião, né? E às vezes a gente não quer que os filhos da gente passem por isso, né? Não foi o caso da sua mãe, porque ela não sabia, né? Sim. Mas que fique o alerta, né, para as mães que estão nos assistindo. E aí continua a sua jornada aos 11 anos com toda essa informação. É. Aí eu não me lembro mais depois de ter falado com a minha mãe a respeito disso, porque eu tinha muito medo da minha mãe. A minha mãe ela era uma mulher muito autoritária e também aí nesse aspecto já tinha a religião e a religião veio de uma maneira muito pesada no sentido de que Legalista. Deus e isso é um Deus distante, que Deus quer que a gente seja perfeito. Uhum. Então tudo era pecado, tudo não pode.
E eu tinha muito medo. Ela era também muito cruel quando ela ia me corrigir e ela descontava ali a ira dela, a raiva. E hoje eu compreendo totalmente. Uhum. Mas, obviamente, que foram muitas sequelas que ocorreram na minha, né, na minha psique e na minha questão emocional por conta dessa falta de habilidade dela. E ali depois que eu me lembro, o que mais me marcou também foi quando ela engravidou e aí ela decidiu casar com um outro homem, e aí eu pensei, então agora eu vou ser feliz, agora eu vou ter uma família, agora eu vou ter um pai, eu vou ter uma Uhum. mãe, um irmão, uma irmã, enfim. E ali, aquele homem que eu chamava de pai começou a abusar sexualmente de mim de formas mais intensas e violentas, e ali dentro de casa. Então, assim, antes era em casa das pessoas, agora já era dentro da minha casa, o próprio marido dela. E eu sinalizava a ela muitas vezes assim: Uhum. ele vem aqui de cueca à noite no quarto, o que que ele vem fazer aqui? Que não sei o quê. Eu não entendia o que era, que o nosso inconsciente ele bloqueia o entendimento para a gente não surtar, que é para a gente poder sobreviver, vamos dizer assim. Uhum. Mas, obviamente, que eu sentia um incômodo. Poxa, o que que é isso? E ela ia questionar ele dizia: ela não se cobre, eu vou cobrir ela. Ainda brigando comigo, falando que eu não me cuidava direito, não me cobria, e que ele ia me cobrir, para eu não passar frio. Só que aí depois começou de outras maneiras mais intensas, ele fazendo exigências, usando uma outra filha dele para me ameaçar. São tudo coisas que eu trago no livro. E aí eu passei a me submeter mesmo a toques indevidos, a palavras, a sussurros, né, a Uhum. movimentos ali que realmente eram muito, extremamente agressivos para minha alma, para minha psique mesmo. E ali, um dia eu acordei com um shorts meu rasgado, cortado na região íntima. E por vir de um contexto religioso que tudo era diabo, eu acreditava que o diabo de fato era uma pessoa mesmo encarnada. Uhum. E aí eu falei pra minha mãe, eu falei: "Mãe, olha o que o diabo fez". E aí ela: eu sei que diabo foi", óbvio que ela já sabia. Uhum. E ali chama a pastora da igreja e vai diácono e não sei o quê. Eu sei que encheu a casa de gente de igreja lá. E minha mãe pediu para que eu ficasse fora ali um pouco por um tempo. E quando ela me chama, ela me conta o que que aconteceu. Aí ali ela falou: olha, aconteceu com você o que. Aí ela contou que ela também tinha sido abusada sexualmente e tudo mais, que ela tanto que evitou que isso acontecesse comigo, porque minha mãe ela era muito rígida, ela não deixava eu ter uma vida normal de adolescente, brincar na rua, Uhum. ou ir para cinema, ou ir para sei lá, qualquer coisa, tipo, tudo não podia ouvir música que não fosse da igreja, então era tudo muito, sabe? Tudo era pecado, tudo era errado, mas ela tentou fazer isso para evitar que eu me envolvesse com alguém ou que alguém me ferisse, me machucasse. E no fim foi Dentro de casa. dentro de casa a pessoa que ela, né, menos poderia imaginar. E um lobo em pele de cordeiro mesmo, porque ele era diácono da igreja, todo mundo via ele como o santão, fazia teologia, isso e aquilo e tal. Sim. E eu passava por tudo isso aí. Só que naquele momento é como que se eu entendesse, mas não entendesse totalmente a gravidade daquilo, mas eu conseguisse pelo menos entender que sim, era errado o que ele fazia, era muito ruim, que isso vai acabar. Ali naquele momento foi uma sensação de que alívio, meu Deus, isso vai acabar. Só que a minha mãe também, ainda por falta de conhecimento e maturidade, por falta de maternar, eu acho que a minha mãe, ela, acho não, com certeza, ela não tinha. Falo, ser mãe é diferente de maternar. Uhum. Maternar é algo que a gente conquista em Uhum. Deus, é um dom, é algo que a gente recebe quando a nossa mãe conseguiu maternar. Quem não teve uma mãe que conseguiu maternar, a gente precisa ir em busca Uhum. dessa maternagem, a gente aprende sobre isso. E ela não tinha isso de maneira alguma. Então ela falou para mim, ela jogou a bomba para mim. Ela falou: agora você vai me dizer o que que eu vou fazer com ele. E aí, volto a dizer novamente, no ambiente eclesiástico, igreja, não se falava sobre questões emocionais. Então, o que que a Bíblia ensina? Perdoar. O que que eu entendia como perdoar? Perdoar, é continuar junto, é você ficar ali, você dá outra Uhum. face, a gente bagunça tudo, mistura Sim. tudo, né? E ali eu falei: mãe, a Bíblia fala para perdoar, então tem que perdoar. Só que no fundo, eu acreditava que ela fosse separar dele, que ela fosse largar dele, mas ela não largou. E naquele momento, até depois lá aos 31 anos de idade, quando eu fui passar pelo processo terapêutico e tratar essa ferida e perdoar a minha mãe por isso, parece que naquele momento doeu muito mais a negação da minha mãe em me defender, ela preferir continuar com o abusador do que me defender, do que de fato o abuso em si. Sim.
Então foi muito difícil, assim, essa escolha da minha mãe. Ali o meu senso de valor, ele foi ao chão. Ou seja, eu não tenho valor algum, não tenho ninguém mesmo por mim. Só que isso mexeu com ela, eu acredito, porque pouco tempo depois ela adoeceu, ela já tinha o vírus do HIV, mas ela acabou adoecendo de câncer e tal, e aí a imunidade, resistência não tinha muito para poder dar conta disso, e aí ela faleceu. E aí quando ela falece, eu fico ali na casa de uma tia com uma irmã, a minha irmã daquela que ela engravidou e casou e tal, mas Deus prepara o caminho. E aí eu pensei no meu pai, não o biológico, porque essa história já tinha ficado lá na gavetinha, no porãozinho, eu nem pensava mais nisso. Tá. E aí eu pensei no meu pai e na minha avó. É. E eu falei, bom, eu acho que eu vou morar então com eles. E aí eu Nossa, fui quanta porque volta. Deus tinha um plano ali. Mas Sim. olha que eu falo, como Deus vai costurando, né? Porque ir para Barueri, que é onde a minha avó morava, foi quando eu conheci o meu marido. Foi ali naquela cidade, que aliás é nessa cidade que a gente está gravando esse podcast. Foi ali que eu conheci o meu marido. Então, assim, às vezes eu paro para pensar, eu falo, Deus, mas que costurada, né? Então, se minha mãe não tivesse falado que era filha daquele homem, será Você que eu não teria teria vindo pra conhecido cá. o meu marido? É. De que outra forma o senhor faria isso, né? É. E ali começou, obviamente, uma nova etapa na minha vida e um processo de cura também de um homem que realmente me amava, que me amou desde o início, mas o amor, ele assusta também quando você nunca foi amada, né? Então, eu tive que aprender a receber esse amor. Ele também tinha os traumas deles, as dores dele. Então, aí foi uma outra jornada de feridas também, onde eu o feri muito, ele também me feriu muito. Nós dois ferimos muito as nossas filhas, mas sobre tudo isso, eu só posso pensar num versículo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, eu machuquei meu marido, ele me machucou por conta das nossas bagagens, não porque escolhemos isso. Nós dois, envoltos na nossa dor, no nosso trauma, nós machucamos as nossas filhas, mas a graça chegou. A graça nos visitou, a graça de Deus nos alcançou, e é essa graça que te alcança hoje. E é essa graça que pode escrever uma nova história na sua vida. Não merecemos, eu não merecia, mas o Senhor transformou a minha vida, a minha história, tem transformado a vida do meu marido, e ele também tem trilhado agora chegou a vez dele de trilhar o processo dele, tem descoberto muitas coisas também, e nós juntos estamos nos melhorando para curar cada vez mais a nossa casa também. Roberta, você falou exatamente o versículo que eu ia falar. Uau! Está em Romanos, onde abundou o pecado, superabundará a graça. E quanta volta você deu, quanto desamor, né? Foi. E aí, quando o amor vem, você não se sente merecedora dele. Exato. Roberta, foi assim, de muita coragem. Eu sei que você já contou essa história várias vezes, inclusive no livro, em outros programas, outros podcasts, mas te ouvir falar assim, tudo de novo é de muita coragem, e hoje não dói mais, né? Hoje não dói. Hoje não dói mais. Glória a Deus por isso. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. No meio de tudo isso, de todas essas dores, de todas essas feridas que foram, essas chagas que foram abertas por outras pessoas na sua vida desde o ventre, quando você fala, desde a sua concepção. Tem um livro do Rick Warren, não sei se você já leu, Uma Vida com Propósito. Sim. Primeiro capítulo, a primeira frase do livro. Não é sobre você. Exato. Não é sobre você. Então, tudo que você passou é sobre o Eterno, que sempre cuidou de você. Mas eu tenho que te fazer essa pergunta. Em algum momento de tudo isso, você colocou Deus no banco dos réus? Com certeza. Pois. Com certeza. Porque a religião, ela não traz realmente quem Deus é. Ela traz aquele Deus que, se eu faço tudo certinho, então ele tem que me abençoar. E eu fazia tudo certinho na minha cabeça, né? Achava que pecado era não falar palavrão, não beber bebida alcoólica, não fumar, não então, me por que está prostituir. acontecendo tudo isso comigo? Exatamente, porque Deus permitiu. Né? Então chegou um ponto da minha jornada, e eu falo isso e algumas pessoas até se escandalizam, mas algumas pessoas, psicologicamente falando, elas precisam liberar perdão para Deus, sabe? Como que óbvio que Deus não precisa do nosso perdão, isso quem somos nós, exatamente, mas psicologicamente falando, sabe? É como que se o nosso lado criança, infantil ou emocional se ressentisse com Deus, tipo, mas ele não é o Deus de toda a terra, mas ele não controla todas as coisas. Deixou? Aliás, eu recebo hoje algumas pessoas que ainda estão naquele movimento de ferida e de dor perguntando isso para mim. Mas você
Mas assim, olha o que aconteceu com a minha vida, tal, tal, tal. Como que Deus permite isso? Como que Deus... Falei, olha, talvez você esteja tendo uma visão errada de Deus. E aí, foi quando Deus me ensinou sobre o poder do pecado. Separar o pecado da pessoa. Então, não é que Deus tivesse desejado isso para mim. Eu acredito muito no livre-arbítrio. Deus, ele estabeleceu que nós tomemos as nossas decisões. Eu sei que essas nossas decisões estão contaminadas pelos traumas que nós vivemos, ou seja, eu não tenho totalmente livre-arbítrio, mas não é porque Deus não me deu o livre-arbítrio, é porque eu carrego experiências que interferem na minha escolha e na minha decisão. Sim. E é o que vai bater lá, tanto em Deuteronômio como Êxodo, que fala que o pecado ele vai reverberar até a terceira ou a quarta geração. Sim. Então, a minha decisão antes da cura, antes que eu permita o sangue de Cristo me curar, porque é uma permissão que eu preciso dar ao Senhor para Ele mexer nas minhas estruturas, antes disso, a minha decisão e a minha escolha está contaminada pelo pecado. Sim. Então, não é que Deus não esteve presente, não é que Deus desenhou. Eu não acredito num Deus que escreve essa história. Sim. Olha, você vai... Passar por abuso. Você vai, sua mãe vai ser isso, vai acontecer aquilo. Aí, ó, eu vou matar sua mãe aos 32 anos de idade. Não, eu não acredito que Deus escreveu esse roteiro, entre aspas, me permita dizer aqui, para glorificar o nome dele no final. Sim. Deus não é esse Deus. Mas o que eu amo, Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem e para um propósito quando nós amamos a Deus. Então, a partir do momento que eu permitir Deus desenhar uma nova história para mim, ele pegou aquilo também que não foi o que ele desejou, que foi fruto do pecado, que foi fruto de escolhas erradas das pessoas, que me feriu, que me machucou, que me aprisionou, mas ele usou isso para a glória dele. Eu permiti, entreguei, eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor use tudo isso para a sua glória. Então, eu acho que a gente precisa ser sincero também com os nossos sentimentos. Então, sim, em algum momento eu culpei a Deus e achei que ele não se importava comigo, que ele amava outras pessoas e a mim não, que ele tinha se esquecido de mim. E como um pai permite isso, mas é porque até que esse tipo de pensamento, ele só prevaleceu enquanto eu não conhecia o Deus verdadeiro. Quando eu conheci Deus como meu pai, quando eu conheci Jesus, a obra da cruz e a graça dele, nunca mais isso passou pela minha cabeça, porque eu entendi. Eu não atribuí essa responsabilidade a ele, até porque é fácil a gente ir lá, né, e jogar tudo na conta de Deus ou do diabo, né? Temos que ter autorresponsabilidade também. Perfeito isso que você fala, porque haja vista a história de José. Exatamente. Deus não escreveu, seu irmão vai te jogar lá no buraco, seus irmãos vão... Não, eu não creio nesse Deus, mas eu creio no Deus que, pelo livre-arbítrio, que os irmãos fizeram isso, Deus transformou toda a maldição em bênção. Né? Muito lindo te ouvir. Muito bom, muita coragem. Eu sabia que você ia falar que sim, colocou no banco dos réus. Eu já coloquei várias vezes e tá tudo bem. Até que você entenda, né, Roberta? Até que a gente entenda a completude do Senhor, a gente põe mesmo. E é até interessante, Cris, falar isso, porque hoje, com o nível de maturidade e de intimidade que eu tenho com Deus, e olha aqui, eu vou soltar algo que eu nunca soltei em nenhum podcast, nenhuma pregação nunca, que você tenha maturidade espiritual para ouvir isso. Hoje, esse meu nível de sentir o amor de Deus é tão grande, eu tenho tanta certeza do amor de Deus por mim, que até que, se ele tivesse escrito dessa forma, eu não acredito. Mas a minha relação com ele é tão intensa e profunda que ainda que ele tivesse feito isso, tá tudo bem. Sabe? Tá tudo bem. Né? Não tem culpas, não existem, sabe? É aquilo que a gente fala. Eu tenho o privilégio de ser uma carta viva hoje do amor do Senhor. É isso. Sobre isso. E da né? esperança, exatamente. É sobre isso, né, Roberta? É dele, por ele, para ele. São todas as coisas. E agora que ficou suave, leve a nossa conversa, porque até então é pesado ouvindo, né? Eu vou fazer uma paradinha, que eu sempre faço em todos os episódios, para mostrar para você o café com fé. Então eu vou coar um café ao vivo para você. Que pena que vocês não vão poder sentir o cheiro, porque cheiro de café é bom demais, né, Cris? Maravilhoso. E esse é um café 100% grão arábica. Olha. E nós vamos tomar um cafezinho juntas. Esse é o seu.
Obrigada. Nós vamos, enquanto eu passo aqui o café, a gente toma esse cafezinho. Cheiro de café é bom demais. Bom demais, né? Olha. Aí, um cafezinho maravilhoso. E se você que está nos assistindo, você vai assistir um vídeo aqui embaixo. E se você também quiser aproveitar deste café delicioso, especial, você pode acessar o link da minha bio. E enquanto a gente bate esse papo e toma um café, eu também, né, quero te presentear. Eu quero honrar você. Roberto, eu li um livro, eu sempre falo dele em todos os episódios. Vamos fazer um tintim aí? Viva Cristo. Viva. O cheiro é bom. E sempre que eu faço essa pausa para tomar um golinho de café, que o café e a fé não pode esfriar, eu sempre falo, Roberta, até antes de eu te dar o presente, eu quero falar que foi o carro-chefe para esse podcast começar, que é o livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 21. Jeremias é um dos meus profetas preferidos, porque ele não é entendido, ele é mal entendido pelas pessoas, pelo povo na época, e ele está num caos. Né? O povo de Israel ele é levado preso, cativo na Babilônia, Jerusalém toda destruída e Jeremias pranteia, ele chora. Mas ali no meio daquele caos, no meio da morte, dos escombros, da destruição, do cativeiro, ele lembra, peraí, esse Deus ele nos tirou, ele tirou os nossos pais do Egito, da escravidão, ele nos fez passar a pés secos no mar. Então ele se lembra, esse Deus não perdeu o controle. E ele fala o versículo mais lindo para mim, que é: quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. Então Lamentações 3:21 é algo que todos nós temos que acessar. A hora de você coar um café, de você fazer aquele pit stop do dia, você falar, peraí, eu tô no meio de um caos, que foi o que você viveu, um monte de caos, mas não teve momentos ali de você falar, peraí, teve aquela avó que não é biológica, mas ela cuidou de mim de uma certa forma, teve uma professora, teve alguém da igreja, teve essa psicóloga que você falou que te acolheu. Então nós temos um monte de coisa boa para trazer à memória, né, Roberta? A gente tem caos, mas a gente tem muita coisa boa para lembrar. Então que você acesse Lamentações 3:21 no meio do seu caos, que eu não sei qual é o caos que você está vivendo, mas que você se lembre que Deus não perdeu o controle. Ele é o mesmo Deus hoje em 2025, o mesmo Deus de lá, que tirou o povo cativo de Israel, do Egito, que reconstruiu Jerusalém, é o mesmo Deus que Jesus morreu e que ele ressuscitou o filho dele ao terceiro dia. Esse Deus não mudou. Nós mudamos às vezes, né? Nós temos ciclos, né, na nossa vida, mas Deus continua o mesmo, ele não perdeu o controle da minha vida, da vida da Roberta e nem da sua vida. E eu quero aproveitar, inclusive, este momento para falar algo muito importante para você que está nos ouvindo. A Bíblia diz que Deus não tem filhos preferidos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não preferiu a Roberta e preteriu a mim. Então, tudo isso que aconteceu com ela, e hoje ela é uma mulher que escreve livros, que a vida dela é remédio, é cura para outras mulheres, porque Deus ama mais a Roberta do que a mim. Ele não preferiu a Roberta e preteriu a mim nem a você. Então, que você pegue todos os cacos da sua vida e você consiga reconstruir, sabendo que o Senhor, o Eterno, está com ela, está comigo e está com você também, minha irmã. Então, Roberta, o pastor Joel Angel, ele escreveu um livro que se chama Sonegadores da Honra. E a minha vida mudou depois desse livro no sentido da honra. Uau. Que a honra na Bíblia se chama kavod. E o kavod de Deus, que é a honra, é fazer o que eu vou fazer com você agora, é te honrar. É lembrar que eu estou sendo honrada de você me conceder essa entrevista a mim e ao meu público. Então eu quero te honrar com esse presente, que eu nunca deixe a fé e o café esfriar. Amém. É que lindo. Um presente aí, um mimo para você, que você, quando você chegar em casa, abrir, coar o teu café, que você possa trazer à memória tudo aquilo que pode te trazer esperança. Olha aqui. O kit. O kit. Com certeza. O kit do café com fé. Muito bacana, muito legal. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo presente. Eu que te agradeço pela escuta. Pelo tempo. E realmente espero contribuir aí com as pessoas para que elas possam... Ser remédio. Exatamente, para que elas possam... Você que está aí, deixa essa mensagem final para você, a esperança.
Muito mais do que como começou, conta é como vai terminar. E a sua história não Amém. acabou. Ela já fez, ela protagonizou, ela já fez o que eu ia pedir para ela fazer agora, finalizar. Então, já que você finalizou lindamente dizendo sobre esperança, eu tenho só uma última pergunta e aí você fala nas câmeras, né, para todos que estão nos ouvindo. Se você hoje, aos 40 e 44. uma menina, se você se encontrasse com a Roberta Sara de 5 aninhos, De 5 anos. o que você diria para essa menina? Eu acho que eu nem diria, eu acho que eu a abraçaria. Eu acho que ela, aquela menina, naquele momento precisava muito mais de colo, de abraço, de afeto, de olhar, de ser vista, do que de palavras. E se eu pudesse dizer algo, eu diria: eu te amo, você é muito, muito, Amém. muito amada. Amém. Né? Eu encheria minha boca para dizer o quanto ela é amada. Amém. Porque não saber que eu era amada foi o que me trouxe muitas Tantas dores, feridas. feridas, bloqueios emocionais, decepções, frustrações, meninice, infantilidade, enfim, foi uma longa jornada para curar tudo isso, mas que lindo. Obrigada pela pergunta. Legal. Eu diria para ela assim: fica quietinha que lá na frente a conta fecha. Né, Roberta? A conta fechou. Graças a Deus, fechou, né? Glória a Deus. Eu tô muito honrada, eu te agradeço mais uma vez. Muito Roberta, obrigada. que bênção te ouvir, que bênção te ouvir. A minha fé sai desse episódio muito mais aquecida. É para isso que esse programa existe. A intenção do Café com Fé é exatamente essa. É não deixar nem a fé esfriar. E eu tenho certeza, minha irmã, que depois de uma conversa dessa, depois de um relato desse, um testemunho de fé, onde o Eterno atuou em todos os momentos, cuidando dela, e hoje ela é remédio, hoje ela é cura para outras mulheres. A minha fé sai desse episódio queimando, pegando fogo, e eu tenho certeza que a sua também. Então, se tudo isso que a gente conversou fez sentido para o teu coração, para a sua alma, você já sabe o que você tem que fazer. Se inscreve no canal, compartilha com outras mulheres que precisam ouvir esse relato de vida e ativa o sininho e faz o que você precisa fazer. Você já sabe disso. Então, muito obrigado por você nos ouvir até aqui, muito obrigado por estar conosco até aqui e eu te agradeço do fundo da minha alma e que o Senhor te encontre nesse dia. Então, nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada. Tchau.